Se você chegou até aqui e clicou nesse vídeo, eu imagino que um dos seus sonhos é você receber um salário todos os meses, sem precisar trabalhar, receber uma renda passiva para pagar todas as suas contas, e os investimentos são uma das formas de você conseguir fazer isso. Tem essa maravilha por trás do mundo dos investimentos, ou seja, você consegue construir um patrimônio relativamente interessante que vai te trazer renda passiva ao longo dos meses, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já pensou você receber, por exemplo, R$1.000 todos os meses ali, sem precisar fazer nada, porque seu patrimônio está trabalhando para você, você não trabalha mais pelo dinheiro e agora o dinheiro trabalha para você? Já pensou receber, sei lá, R$50.000 na hora que você estiver aposentado? Enfim, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quer saber mais? Então vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar com cálculos na prática aqui numa planilha do Excel no meu computador o que você precisa fazer, quanto que você precisa investir por mês e quanto de patrimônio acumulado você precisa ter para receber uma renda passiva todos os meses de R$1.000 e também de R$50.000. Então se você curtiu a ideia desse conteúdo, é útil para você, deixa seu like aqui embaixo para eu entender isso e trazer outros vídeos como esse, fazendo algumas simulações, se for de interesse de vocês também. Então um like aqui embaixo vai me ajudar a saber se isso é realmente relevante para você, beleza? Bora lá! Estamos aqui com a planilha aberta, então aqui você pode ver algumas abas para a gente colocar alguns inputs aqui. Então, quanto que você vai ter que investir até chegar no seu objetivo. Então, supondo que o nosso patrimônio inicial aqui seja de zero, a gente está saindo do zero, está começando a investir agora, e quanto que a gente precisa investir considerando a idade de início, ou seja, a cada 5 anos que se passam, quanto que a gente precisaria investir caso a gente estivesse começando com essa idade. Então a gente vai colocar todos os inputs aqui e, por exemplo, caso a gente estivesse começando com 40 anos, quanto que a gente ia precisar investir por mês para chegar no nosso objetivo final. E também com 20 anos, enfim, você deve ter entendido aí. Aqui a gente vai ver qual que é a nossa taxa de juros no período de acúmulo de capital. Vamos colocar aqui 16,33%, que é exatamente o quanto que a Bolsa valorizou desde o início do Plano Real até 2020, ali no meio da crise do coronavírus. Então, mesmo com a crise, a Bolsa valorizou isso em média. Óbvio que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas vamos considerar aqui uma carteira mais arriscada, que quem está investindo na Bolsa de Valores teria de retorno em média, caso o retorno passado se concretizasse no futuro também. E aí, o próximo passo é a gente definir qual que é a renda mensal desejada e qual que é a taxa de juros anual que a gente vai ter na aposentadoria. Quando a gente aposentar, a gente pode considerar uma taxa de juros um pouco mais baixa, por exemplo, uma taxa de 6%, que é mais ou menos quanto os fundos imobiliários rendem em média ali por ano. Ou seja, eles vão te trazer um retorno aproximadamente de 0,5%, 0,6% ao mês, que daria 6% ao ano em média. E se a gente quiser, nesse caso, no primeiro exemplo que eu mencionei, uma renda de R$1.000, quanto que a gente precisaria investir em cada uma das idades que a gente começasse, né? Então, se você estivesse começando com 15 anos, você só precisaria investir R$1,35 todos os meses. Com 20 anos, precisaria só de R$2,89. Ou seja, para ter essa renda mensal de R$1.000 e com uma taxa de juros anual de 6% no período da sua aposentadoria, que você já vai usufruir desse patrimônio, você só precisaria, para chegar lá, desses R$1,35 por mês. E você repara que quanto mais o tempo vai passando, mais esse patrimônio vai aumentando. Então, se você está querendo começar e ter essa renda, mas você já está começando aqui com 55 anos, você precisaria investir R$736 por mês, enquanto com 15 anos seria só R$1. Então, veja o efeito dos juros compostos, o efeito do longo prazo, o tanto que é interessante você começar o mais rápido possível. Se você ainda não começou a investir, está com dinheiro na poupança, para tudo. Pensa de fato se você deveria ficar postergando, ficar na zona de conforto, porque quanto antes você começar, mais rápido você vai aproveitar esses juros compostos, mais rápido o seu patrimônio vai começar a virar uma bola de neve. E repara que nesse gráfico, justamente a diferença. Quando você começa com 15 anos, para você chegar no seu objetivo, precisaria só de R$1,35. E você repara que na medida que o tempo vai passando, essa curva vai ficando muito mais exponencial. Isso mostra que você vai precisando cada vez mais de dinheiro, justamente porque os juros compostos
impostos vão ter cada vez menos tempo para fazer o seu trabalho. Então, o seu dinheiro vai ter menos tempo trabalhando a seu favor. Então, quanto antes você começar, melhor. O segundo exemplo que nós vamos falar aqui é uma carteira um pouquinho mais conservadora para também ter esses R$1.000 por mês. Mas, por exemplo, considerando uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, se a gente for bem conservador, por uma carteira de renda variável, de novo, então você investindo para o longo prazo, uma carteira diversificada e ter uma rentabilidade parecida com a bolsa ali, uma carteira com 10% de retorno, seria relativamente conservador também. Se você estiver considerando a renda fixa, já seria bem arriscado, mas para uma carteira só de renda variável pode fazer sentido, apesar de que não seja o ideal. Você deveria diversificar mais sua carteira, mas só para efeitos didáticos eu estou dando esse exemplo aqui. Então, uma carteira de 10%, você precisaria, caso você estivesse começando com 15 anos, só de R$14,08, com 20 anos, de 22 e por aí vai, até os R$1.000 aqui por mês para você chegar nesse mesmo patrimônio da sua aposentadoria com os 55 anos. E o gráfico aqui vai ter uma forma bem parecida e cada vez mais, quando o tempo vai passando, você vai precisando ter mais dinheiro, mais aporte mensal para conseguir cumprir o seu objetivo. O próximo exemplo que nós vamos falar aqui é para você ter uma renda mensal de R$50.000. Será que é possível? Será que está dentro da realidade da maioria das pessoas? Vamos descobrir isso agora. Então a gente vai considerar aqui ela mesma rentabilidade de 16,33% para a gente ter a renda mensal de R$50.000. Para ter essa renda mensal, a gente precisaria ter um patrimônio acumulado de R$10.272.000 aproximadamente e, considerando que a gente está começando com 15 anos, precisaria investir por mês só R$67. Se estivesse começando com 20 anos, precisaria investir R$144 e por aí vai, mas caso você não investiu ao longo da sua vida, você já está ali com 50, 55 anos, o patrimônio que você precisaria despender todos os meses, o seu aporte mensal teria que ser bem representativo, um patrimônio bem grande para você conseguir cumprir esse seu objetivo. Então repara no que eu estou falando. Se você estiver começando com 15 anos, você só precisaria de R$67 e quanto antes, melhor, porque na hora que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil de você cumprir o seu objetivo. Não perde tempo, quanto mais o tempo passa, mais caro vai te custar. E outra coisa que eu quero te mostrar também é que quando você perde 5 anos, o efeito disso é um esforço 2 vezes maior do que você teria caso você tivesse começado 5 anos atrás. Por exemplo, aqui R$67. 5 anos depois, você já precisaria de mais de 2 vezes do que você precisaria 5 anos. Então, quanto antes começar, parece que não, mas R$67 no curto prazo pode parecer nada, mas no longo prazo traz sim um retorno excepcional. Mas, de fato, essa carteira aqui é uma carteira bem agressiva, totalmente renda variável. Se a gente for um pouco mais conservador, que é o que eu te recomendo fazer nas suas projeções, porque é melhor a gente chutar baixo. Então, a gente pensa o máximo que a gente precisa investir para colocar o nosso objetivo dentro do prazo que a gente quer. Porque se a gente chuta muito alto e tiver qualquer desvio ali no meio do caminho, a gente pode não conseguir cumprir o nosso objetivo. Mas se a gente chuta muito baixo, a chance da gente errar mais para baixo ainda vai ser menor. Então, se a gente é muito conservador na nossa projeção, a gente possivelmente pode conseguir até muito mais. Então, vamos projetar aqui, por exemplo, uma taxa de juros anual de 12% ao ano. Isso significa que para quem está começando com R$20, precisaria de R$338 por mês para cumprir esse mesmo objetivo de R$50.000 por mês na sua aposentadoria. E aí, com 20 anos, precisaria de 598, 600 reais e 25 já precisaria de R$1.000 por mês. Conseguir investir R$1.000 por mês com 20 anos é difícil? Para grande parte da população que ganha próximo de um salário mínimo, é completamente difícil. Mas você pode sim buscar se especializar, investir em você mesmo para conseguir um aumento de salário, aumentar sua renda, buscar novas fontes de renda extra, então procurar outras formas de trazer outras fontes de renda para a sua vida, porque quanto mais você conseguir ganhar mais, melhor. É muito mais difícil você economizar, gastar menos se você ganha muito pouco. Então, o ideal, se você não ganha tanto assim, é você buscar ganhar cada vez mais, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida no longo prazo. Comece a ganhar mais e tenta manter o seu padrão de vida, porque aí tudo que você ganhar mais vai para a sua aposentadoria, vai para o seu dinheiro que você está investindo lá para o seu futuro. E se você não sabe como ganhar mais dinheiro, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu tenho aqui no canal de
como fazer renda extra, algumas ideias que você pode utilizar para ganhar mais dinheiro também, beleza? E aí também quais lições que a gente pode aprender com tudo isso aqui, com essas projeções, com esse gráfico? A primeira delas é a importância de você começar cedo. Você consegue ver aqui que quanto mais tempo passa, mais caro vai te custar, ou seja, mais dinheiro você vai precisar investir todos os meses para chegar exatamente no mesmo lugar. Existem várias estradas para você chegar na mesma cidade, mas cada uma delas vai demandar mais tempo, vai demandar mais esforço e por aí vai. Então, se você puder encurtar e começar o mais rápido possível, menos dinheiro você vai precisar tirar do seu bolso para investir no seu futuro e chegar naquele mesmo objetivo. A segunda conclusão é que tempo é dinheiro. Você percebe que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, mais dinheiro você consegue fazer. Então, se você começa antes, você tende a ter mais dinheiro no futuro também, caso você invista o mesmo valor. Se você investe o mesmo valor que você investiria começando com 15 anos ou começando com 25 anos, lá na frente, provavelmente, se você tiver começado com uns 15 anos, você terá um patrimônio muito maior e, consequentemente, uma renda passiva mensal muito maior também. Então, quanto mais velho você está, mais esforço você vai ter que fazer para acompanhar quem está começando mais novo com aquele mesmo dinheiro, aquele mesmo aporte mensal. E por último, a última conclusão é que, por mais que pareça muito distante da sua realidade, você deve ter percebido aqui que pode sim ser muito fácil você construir um patrimônio relativamente elevado e conseguir muita renda passiva lá na frente. Às vezes pode parecer que 10 milhões de reais, como no exemplo aqui, para você ter uma renda passiva de 50 mil reais por mês, pode ser uma coisa muito fora do seu alcance, pelo menos quando você pensa agora no curto prazo, de acordo com a sua realidade. Mas, por exemplo, se você tem 20 anos e está começando agora e quer buscar uma rentabilidade de 16% ao ano, você só vai precisar de 150 reais por mês. Então, não é uma coisa assim tão fora da sua realidade. Pelo contrário, muita gente consegue investir 150 reais por mês, não é tão difícil assim. Então, na hora que você vê aquele número lá na frente, 10 milhões de reais, pode te assustar, você pode ver que realmente é muito dinheiro, você nunca vai conseguir aquilo, mas começa aos poucos, vai lá, coloca os seus 150 reais por mês e primeiro, em vez de buscar os 10 milhões de reais, busca ali 10 mil reais, depois busca 100 mil reais, faz etapas, vai subir na escadinha, porque se você tentar pular de uma vez para os 10 milhões, realmente você não vai conseguir, vai aos poucos, porque você vai sentir aquele gostinho ali no meio do caminho, cumprindo cada uma das suas metas, então isso vai facilitar muito, e você percebe que realmente não precisa de muita grana assim para você conseguir, por exemplo, patrimônio de 10 milhões de reais, você precisa ou investir mais dinheiro, ou conseguir uma rentabilidade maior, mas é sim plausível para grande parte das pessoas. E só um disclaimer que eu preciso fazer nesse vídeo aqui, é que todas essas projeções que eu estou fazendo, eu não estou considerando o efeito da inflação e não estou considerando também o efeito da tributação, do imposto que você teria que pagar e das corretagens e tudo mais ao longo desses anos. Então, para efeito didático e para simplificar todas essas contas e facilitar o seu entendimento, eu tirei essas premissas aqui para facilitar, mas caso você queira fazer uma projeção um pouco mais realista, um pouco mais conservadora e um pouco mais verdadeira, você deveria sim colocar todas essas informações nos seus cálculos, mas aí complicaria um pouquinho mais e para deixar esse vídeo o mais didático possível, eu preferi tirar, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo que é muito importante pra gente e comenta aqui também que eu quero muito saber quanto de patrimônio, quanto de renda passiva mensal você quer ter lá na sua aposentadoria, que eu tenho muita curiosidade de saber um pouco mais da realidade de vocês, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!